Fala, minha rapaziada! Mais um vídeo aqui. Estamos na abstinência de jogos. Todos esses dias aí sem jogos até a Copa do Mundo de Clubes. Tá foda. Mas nesse vídeo de hoje, gente, a gente vai comentar aqui. Eu trouxe até anotações pertinentes, tá? Pra gente falar sobre a bomba do mercado da bola nesse momento, né? Que é o Botafogo trazendo o Arthur Cabral. Tivemos o Flamengo anunciando o Jorginho, mas aí todo mundo já esperava, a notícia que há muitos meses já vinha na mídia, enfim, jornalistas importantes. Mas agora realmente já veio cravando ali o Fabrício Romano, GE também trouxe informação que Arthur Cabral, que estava no Benfica, está chegando no Botafogo para substituir o Igor Jesus, tá, gente? Então, assim, eu não assisto Liga Portuguesa, tá? Não julgo quem assiste, enfim, não é muito meu estilo. Mas eu trouxe aqui grandes estatísticas e também assisti um pouco do jogo dele, especialmente no recorte final até aqui, né, dos últimos 2 anos aí, como que ele estava jogando no Benfica, enfim. Vamos comentar aqui se realmente essa contratação vai ser acertada ou não para o Botafogo. Então já se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. A gente vai trazer uma cobertura muito bacana aí da Copa do Mundo de Clubes, todos os brasileiros até eles serem eliminados. Porque a gente sabe, né, o que o destino dos brasileiros, infelizmente, vai ser eliminação, cedo ou tarde. Só vamos ver quem que vai ir mais longe um pouquinho, né? Enfim, gente, com toda essa brincadeira, vamos começar, né? O Igor Jesus indo embora, Nottingham Forest. O Igor Jesus não é um atacante de fazer muitos gols, né? Isso aí a gente já vem falando há muito tempo. Ele não é aquele jogador que vai te entregar, vamos supor, 25 gols na temporada, enfim. É um jogador que se doa muito, né? É um atacante que sai da área, que participa em assistências, contribui muito com a velocidade dele na construção de jogadas. Então, é um centroavante móvel, não é aquele centroavantão que fica preso na área, mas é um atacante que joga em diversas ali porções dentro do campo na área do ataque. Então ele é um cara que pro jogo do Botafogo é crucial. O que ele fez contra a Universidade do Chile para classificar o Botafogo jogando com 1 a menos ali no sufoco, o que ele fez naquele jogo foi brincadeira, né, mano? Então, para começar esse vídeo, antes da gente falar dos números do Arthur Cabral, eu acho que não tem como o Arthur Cabral desempenhar essa mesma função que o Igor Jesus desempenha. Porque o Arthur Cabral, na minha opinião, é um jogador um pouco mais pesado, entendeu? Então ele é um jogador que já fica um pouco mais na área, então o time vai ter que fazer um jogo um pouco mais diferente, ali uma dinâmica diferente para poder chegar ali as oportunidades para ele conseguir finalizar. Então eu acho que o contra-ataque que o Botafogo tem, que é uma grande vertente, né? Contra-ataques com velocidade, aqueles lançamentos do Marlon Freitas. Cara, com o Arthur Cabral, na minha opinião, vai ser um pouco mais complicado, né? Mas, né, com o Igor Jesus indo embora, a gente já tem que tirar esse assunto daqui e comentar sobre ele que tá chegando, né? Gente, vamos lá, eu trouxe aqui pra vocês os números, especialmente nessa temporada agora do Arthur Cabral pro Benfica. Se você não lembra, né, o auge do Arthur Cabral, podemos assim dizer, que ele tem 27 anos nesse momento. Então ele pode viver o auge dele ainda, né? Mas o melhor momento dele na carreira foi quando ele jogou no Basel, né, da Suíça. Inclusive ele foi até convocado pelo Tite para substituir o Matheus Cunha lá em 2021, há muito tempo, antes da última Copa. Eu acho que ele nem chegou a jogar, inclusive, nem jogou, mas enfim, não tem nem registro dele com a camisa da seleção, mas ele já chegou a ser convocado, né? E estando no Basel, lá ele fazia muitos gols, já passou pelo Palmeiras, mas também não passou por muito tempo. O Ceará também jogou, mas depois do Basel aí, a experiência dele que a gente pode trazer aqui como referência é no Benfica, né? Que ele ficou aí nos 2 últimos anos. Lá ele não tem tido tanta minutagem. Nessa temporada, para vocês terem uma ideia, ele tem 33 jogos, ele fez 7 gols e deu 2 assistências, né? E ele só tem como titular 7 partidas. Então é muito pouco de acordo com os jogos que ele esteve disponível, né? A maioria dos jogos, né? Grande parte dos jogos ele entrou apenas no segundo tempo, né? Então aí fica um pouco mais difícil, realmente os números ficam um pouco mais inflacionados com relação aos gols que ele entrega, né? O tempo dele dentro de campo é muito pouco, mas ele conseguiu entregar 7 gols. Então é um jogador que tem tudo para chegar no Brasil, né? Eu acho que é aquela questão, né? Nível Europa, nível Brasil. A gente sabe que a Liga Portuguesa
ainda assim, na minha opinião, mesmo sendo da Europa, fica um pouco ali, um pouco abaixo, mano, das demais. Bem abaixo, pra gente ser sincero, né? E como ele não tá sendo titular, realmente complica muito a gente trazer uma grande análise aqui, porque se ele pode dar certo ou não, mas de fato no Brasil ele pode sobrar sim, né? Porque é um atacante que sabe finalizar, ele é destro, né? Mas ele também tem vários gols com a perna esquerda. Então é um jogador de fato, como eu falei para vocês, que não vai ter a mesma mobilidade de estar em várias partes do campo, como o Igor Jesus, por exemplo, mas se a bola chegar nele, ele vai ter a oportunidade, ele vai fazer o gol. Então, não é a mesma peça exatamente, mas vai ser uma grande referência no ataque do Botafogo. Então o time vai ter que jogar e construir as jogadas de acordo para que ele consiga ali, né, brocar de fato e fazer o gol. Né? Mas realmente nesses últimos 2 anos no Benfica ele não conseguiu desempenhar o mesmo futebol que ele apresentou no Basel, que até o momento da carreira dele, que ele tem 27 anos, como eu falei no começo do vídeo, ele desempenhou ali o melhor futebol da carreira dele, né? A gente sabe que a Liga Suíça também, né? Não tem como a gente falar aqui, porque é foda, né? Mas mesmo assim, o cara conseguiu chegar na seleção brasileira, né? Mesmo jogando na Suíça. Então não pode ser descartado aí um cara como esse. Aí a gente ainda tem o GE complementando a notícia, dizendo que ele pode ter assinado uma cláusula que ele vai acabar parando no Lyon, né, daqui a 1 ano mais ou menos, né? Então ele vai chegar agora e aí até 1 ano depois ele pode ir para o Lyon. Mesma coisa que aconteceu com o Thiago Almada, né? Ficou no Botafogo um tempinho, depois meteu o pé. Até porque, né, essa questão da SAF viabiliza tudo isso, né? Que tem os outros times que o técnico é dono, enfim. A torcida do Botafogo está empolgada com o Arthur Cabral. Eu acho que muitos deles sabem que realmente, por mais que o Igor Jesus tenha ido embora, a torcida ficou triste, ele é um cara que pode vir e trazer também até mais gols, tá? Eu acho que sem dúvida ele vai fazer mais gols com o Igor Jesus, mas para o time ele não vai, na minha opinião, tá, contribuir. Não vai ser, como eu posso dizer, mais colaborativo com os outros companheiros na questão aí de marcação, de velocidade, enfim. Tudo isso é uma coisa que a gente aqui tá frisando. Pode ser que ele mude? Pode, mas de fato é um jogador mais pesado. Mas eu cravo aqui que ele vai fazer mais gols que o Igor Jesus, sim. Mas eu ainda assim, se fosse escolher entre um e outro, para o estilo do Botafogo, acho que o Igor Jesus realmente ali poderia entregar uma coisa, um futebol mais, como posso dizer, agregativo para o time do Botafogo. Então, é só a minha opinião, né? Eu assisto a maioria dos jogos, né? A gente grava aqui pro canal, então eu não sou torcedor do Botafogo, eu não assisto 100% dos jogos, mas o que eu vejo, né? Os jogos que a gente grava aqui, até jogos que eu não gravo, que eu fico assistindo fora, enfim, são essas observações que eu tenho notado e estou trazendo para vocês, né? Eu quero saber a sua opinião. Você gostou do Arthur Cabral no Botafogo? Diz aí pra mim nos comentários. Essas últimas negociações do Botafogo, essa questão de ter o Lyon ali como uma outra porta para o jogador chegar, bater e ir embora, realmente é uma coisa que pega muito, né? Então o cara tá no Benfica, se ele depois for jogar no Lyon, é um clube realmente que tá ali na Liga Francesa, é uma liga mais atrativa do que a portuguesa, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, gente, deixa nos comentários que eu vou ver tudo e também responder vocês. Tá meio complicado esse período, porque a gente tá tendo só jogo de seleção brasileira. Tá foda essa data FIFA aí, meu amigo. Jogo da seleção ontem, nossa, 0x0, meu Deus. Mas enfim, deixar isso para outro vídeo. Um beijo para todo mundo, um bom final de semana a todos. Até a próxima, valeu!